Sabe, quando a gente pensa num data center antigo, se alguém precisava de armazenamento, a resposta era, sei lá, quase sempre a mesma. Arruma um disco. Simples assim. Era isso, não tinha muito mistério. Pois é, mas na nuvem, nossa, a história é outra. É como trocar uma chave de fenda por aquele canivete suíço gigante, sabe? Cheio de ferramenta que você nem sabia para que servia. E o perigo é real, porque usar a ferramenta errada não só não resolve, como pode criar um rombo gigante no orçamento. Exatamente. E para colocar isso na prática, o nosso material de hoje deu um desafio bem legal. Vamos desenhar a arquitetura de armazenamento para um app novo, uma rede social. Ah, um caso de uso clássico. Sim, a gente vai ter que guardar perfil de usuário, senha, foto, vídeo, log de servidor, um monte de coisa diferente. Então a nossa missão aqui é desvendar os 3 tipos principais: bloco, arquivo e objeto. E escolher a ferramenta certa para cada pedaço do nosso app. Perfeito. E essa escolha, é bom reforçar, não é só um detalhe técnico, né? É uma decisão de negócio. Um erro aqui impacta direto na performance que o usuário sente, no custo da fatura no fim do mês e na capacidade do app de crescer. Nossa, sim. Inclusive, as anotações que a gente recebeu citam o caso de uma startup que escolheu o tipo errado para guardar as fotos dos usuários. A performance era ótima, mas quando chegou em milhões de imagens, a conta explodiu. Não brinca. Sério. Uma simples mudança na arquitetura cortou os custos em 90%. Da noite para o dia. É esse tipo de impacto que a gente vai analisar. Uau, 90% é outra empresa, basicamente. Então vamos lá, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. A base de qualquer rede social é o banco de dados, certo? Certo. Onde ficam os perfis, os posts, comentários, dados lidos e escritos o tempo todo, com muita frequência. Para esse trabalho, que ferramenta a gente pega da caixa? Para esse cenário, a escolha é muito clara. É o nosso primeiro pilar, o armazenamento em bloco. Bloco. A melhor analogia, assim, é pensar nele como um HD ou SSD virgem que você conecta num servidor na nuvem. Ah, boa. Para a máquina virtual que vai rodar o banco de dados, esse volume aparece como se fosse um disco local mesmo, o famoso disco C no Windows ou um Dev CDA no Linux. É a experiência mais próxima do mundo físico. Entendi a analogia do disco virgem. Mas, quando você fala de performance, o que isso significa na prática? Os materiais falam muito em IOPS e baixa latência. Isso, para o leigo, é a diferença entre um login ser instantâneo e a pessoa ficar olhando para a tela de carregando? É exatamente isso. IOPS é operações de entrada e saída por segundo. Pense em quantas vezes por segundo o banco de dados precisa ler um perfil ou escrever um comentário novo no disco. Milhares, imagino. Milhões! E a latência é o tempo de resposta para cada uma dessas operações. Bancos de dados transacionais, os OLTP, tipo SQL Server, Oracle, eles são super sensíveis a essa latência. Qualquer milissegundo de atraso se multiplica e a experiência do usuário, despenca. Faz todo sentido. E o armazenamento em bloco é otimizado para entregar essa resposta quase que instantânea. Certo. Então o provedor de nuvem me dá o bloco cru e a minha máquina virtual formata com o sistema de arquivos que o meu banco de dados precisa. Mas tem uma limitação que me chamou a atenção nas anotações, o tal do acoplamento. Parece que esse disco de alta performance só pode ser conectado a um servidor de cada vez. É isso mesmo? Exato. Esse é o modelo padrão e a principal limitação para se ter em mente. Um volume de bloco, tipo o Amazon EBS, o Azure Disk ou o GCP Persistent Disk, é uma relação de 1 para 1. Um volume, uma máquina virtual. Entendi. E, geralmente, os dois precisam estar na mesma zona de disponibilidade, ou seja, no mesmo prédio, no mesmo data center. É uma conexão direta, de altíssima velocidade, mas exclusiva. Ok. Então, para o nosso banco de dados de usuários, bloco é o campeão. Indiscutível. Mas essa limitação de 1 para 1 já acende um alerta para o próximo desafio, as fotos e vídeos. Aí o jogo muda. Total. Nosso app vai ter milhões de arquivos de mídia. Eu não posso anexar um disco diferente para cada servidor que precisa mostrar as imagens. Seria um caos de gerenciar. Como a gente resolve isso? Essa sua pergunta nos leva direto para a segunda ferramenta da nossa caixa.
o armazenamento de arquivos. Se o bloco é um disco dedicado, o arquivo é como uma pasta de rede compartilhada superpotente. Ah, tipo um NAS. Isso. Pensa naqueles servidores de arquivo antigos que as empresas tinham, um NAS, mas agora como um serviço totalmente gerenciado na nuvem. Uma pasta de rede, então a dinâmica muda completamente. Com o bloco, eu sou responsável por formatar o disco. Com o arquivo, o provedor já me entrega a pasta pronta e eu só preciso montar ela nos meus servidores. Perfeito. Você pegou o ponto central da diferença de responsabilidade. O serviço de nuvem, tipo um AWS, IFS, um Azure Files, ele gerencia tudo. Formatação, replicação, tudo. Você só recebe um endereço de rede. E minhas máquinas só apontam para lá. Exato. Elas usam protocolos padrão, como NFS para Linux ou SMB para Windows, apontam para esse endereço e a pasta compartilhada aparece no sistema como se fosse um diretório local. E o superpoder aqui, imagino, é o compartilhamento. Exatamente. É um modelo de muitos para muitos. Você pode ter centenas, até milhares de servidores lendo e escrevendo nos mesmos arquivos ao mesmo tempo. Sei. É ideal para diretórios de usuários, repositório de código ou um cluster de servidores web que precisam de um lugar comum para guardar os arquivos de um site, por exemplo. Ok, parece uma solução. Para nossa rede social, talvez a gente pudesse usar isso para guardar arquivos de configuração que todos os servidores precisam ler. Poderia! Mas e para as fotos dos usuários? Seria uma boa ideia jogar milhões, talvez bilhões de fotos e vídeos numa única pasta de rede gigante? Eu sinto que isso pode dar problema. Sua intuição está corretíssima. É aí que o modelo de arquivo começa a mostrar suas limitações em hiperescala. Ele até funcionaria por um tempo, mas gerenciar um único sistema de arquivos com bilhões de objetos se torna complexo. A performance deve cair, né? Pode degradar, sim. E mais importante, o custo por gigabyte ainda é relativamente alto. Você está pagando por um sistema de arquivos complexo. Para o volume de dados que uma rede social gera, isso ia virar um problema de custo e de gerenciamento bem rápido. Certo, então, para o nosso oceano de mídia, a gente precisa de uma terceira ferramenta. E é aqui que os materiais falam do armazenamento de objeto, o tal armazenamento nativo da nuvem. Exato. As analogias que usam são cofre infinito e Dropbox para aplicações. Isso soa como a solução definitiva para o nosso problema de escala. E é exatamente isso. O armazenamento de objeto representa, assim, uma mudança de paradigma. A primeira coisa a entender é que ele não tem uma estrutura hierárquica de pastas. É o que a gente chama de namespace plano. Namespace plano. Isso. A estrutura tem 3 componentes simples. O bucket, que é o container, e o nome dele tem que ser único no mundo todo. Dentro dele tem o objeto, que é o dado em si, a foto, o vídeo, mais os metadados. E por fim a chave, que é simplesmente o nome único daquele objeto dentro do bucket. Peraí. Sem pastas. Isso parece muito contraintuitivo. Quando eu uso a interface da AWS ou do Google Cloud, eu clico em pastas dentro do meu bucket S3 o tempo todo. Você está me dizendo que aquilo é uma ilusão? É exatamente uma ilusão. Uma abstração muito útil que a interface gráfica cria para nos ajudar. A chave de um objeto é só uma string de texto. Se você salva um objeto com a chave fotos 2025 aniversário.jpg, não existem as pastas fotos e 2025. Caramba! A chave é a string inteira. A interface simplesmente usa o caractere da barra para simular uma organização visual, mas por baixo dos panos é só um sistema gigante de chave e valor, como um guarda-volumes infinito. Uau! Ok, isso muda a forma como eu penso sobre organizar os dados lá. Mas vamos aos benefícios. Os materiais falam em escala virtualmente infinita, durabilidade com os famosos 11 noves e um custo muito menor. Qual é a pegadinha? Sempre tem um trade-off. A grande pegadinha, o conceito mais importante sobre armazenamento de objeto é a imutabilidade. Imutabilidade. Objetos são imutáveis. Você não pode abrir um arquivo de 10 GB e editar um único byte no meio dele. Para alterar um objeto, você precisa fazer o upload de uma nova versão completa que sobrescreve a antiga. E o acesso também é diferente, é via API REST, comandos HTTP como GET, PUT e DELETE. Certo, essa da imutabilidade é crucial.
mas me ajuda a conectar com algo do dia a dia. Eu uso o Google Docs, que salva meu texto a cada segundo. Tenho quase certeza que por baixo ele usa alguma forma de armazenamento de objeto. Como ele consegue dar a impressão de que eu estou editando um arquivo o tempo todo? Ótima pergunta, e ela revela como as aplicações são construídas de forma inteligente sobre esses sistemas. O Google Docs não está editando um único arquivo monolítico. A cada vez que ele salva, ele pode estar enviando o documento inteiro como uma nova versão do objeto Ou algo mais esperto. muito mais esperto, ele pode estar quebrando o documento em pedaços menores, em chunks, e salvando só os chunks alterados como novos objetos. A aplicação no seu navegador é responsável por juntar tudo isso de volta para te dar a ilusão de um documento único e editável. Fantástico. Então a funcionalidade de edição fica na camada da aplicação, contornando a imutabilidade do armazenamento. Exatamente. Isso clareia tudo. Então, para nossa rede social, a arquitetura final parece ser banco de dados de usuários em bloco, pela performance, talvez umas pastas de ferramentas internas em arquivo e o oceano de fotos e vídeos dos usuários em objeto, tipo AWS S3 ou Azure Blob, pela escala, durabilidade e custo. É isso. Você desenhou a arquitetura padrão e mais eficiente para esse tipo de aplicação. Agora que a gente montou o quebra-cabeça, vamos reforçar com as regras e os erros comuns que os materiais destacam, para a gente não quebrar nem o app, nem o orçamento. Podemos resumir em 3 mandamentos. Primeiro, se o caso de uso é disco de boot de sistema operacional ou banco de dados transacional, use bloco. É impossível instalar o Windows no S3, ponto. Certo. Segundo, se você está construindo um data lake, guardando backups ou armazenando mídia estática, use objeto. Usar bloco para isso seria caríssimo, como no caso da startup. O custo-benefício do objeto aqui é imbatível. E o terceiro? E terceiro, se você precisa de uma pasta de verdade compartilhada entre vários servidores, use arquivo. Tentar usar bloco não funciona por ser 1 para 1. E usar objeto para isso exigiria um trabalho enorme da aplicação para simular um sistema de arquivos. Não faz sentido. As regras são bem diretas. E sobre as pegadinhas de prova de certificação, quais os erros que as pessoas mais cometem? A confusão clássica número 1 é entre S3 e EBS no mundo AWS. Uma pergunta pode dizer: o Amazon S3 é o serviço de armazenamento em bloco para os discos de boot das instâncias EC2. Errado. Completamente errado. S3 é objeto. Exato. O serviço de bloco para boot é o EBS. A segunda confusão é entre EBS e EFS, e é sobre o compartilhamento. A armadilha seria: para um repositório que precisa ser acessado por centenas de servidores, use um volume EBS. Falso. EBS é 1 para 1. O certo seria EFS, que é arquivo. Isso. E a terceira pegadinha explora a imutabilidade. Algo como: o S3 é ideal para arquivos de log, pois permite que a aplicação anexe novas linhas ao final do arquivo. Falso de novo. Não existe a função anexar. Não existe. Para adicionar logs, as aplicações criam arquivos novos, log10 h01m.txt, log10 h02m.txt. Elas nunca editam um arquivo que já foi escrito. Isso coloca tudo em perspectiva. Para fechar, vamos fazer aquele resumo rápido com os macetes do material para fixar os conceitos. Vamos lá. Ficou bem fácil de lembrar, olha só. Bloco é para boot de sistema operacional e banco de dados. File, ou arquivo, é para folder, a pasta, e para família de servidores que precisam compartilhar. Gostei da analogia da família. E objeto é como um oceano de dados infinito, e para a OLAP, o mundo de data lakes. Perfeito. Então, no final do dia, o que tudo isso significa? Significa que, na nuvem, não existe uma solução única. A escolha certa não é sobre qual é o melhor, mas sobre entender o que sua aplicação precisa fazer e só então escolher a ferramenta certa para o trabalho. É a definição de arquitetura. E isso nos deixa com uma reflexão interessante para o futuro. Nós vimos aqui uma divisão muito clara, né? 3 categorias. Mas a tecnologia não para. As fronteiras estão ficando mais turvas. Exatamente. Os próprios provedores de nuvem estão borrando essas fronteiras.
A gente já vê armazenamento de objeto ficando mais rápido, com novas camadas de performance, como o S3 Express One Zone, que permite latência de 1 dígito de milissegundo, quase competindo com bloco. Uau! E vemos sistemas de arquivos de alta performance sendo construídos sobre a infraestrutura de objetos. É verdade. E isso nos deixa com uma pergunta final. Será que no futuro essa divisão rígida em 3 tipos vai continuar fazendo sentido? Ou será que a gente está caminhando para uma convergência onde o próprio serviço de armazenamento vai ficar inteligente o suficiente para se adaptar ao tipo de dado, ao padrão de acesso, sem que a gente precise fazer essa escolha de forma tão manual como hoje? Uma abstração ainda maior. Exato. É algo para a gente observar bem de perto.